Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e nesta hora eu quero gravar um vídeo da palavra de Deus para todos vocês, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nesse instante, eu quero que você fique atento para que nós possamos meditarmos juntos num texto da palavra de Deus, falar de coisas grandes, coisas firmes, fundamentadas na palavra de Deus, falar da nossa vida espiritual, falar um pouco da nossa batalha espiritual. Então, Deus me deu esse tema neste dia, pediu para que eu fizesse algum comentário sobre visitação de Deus, fé, promessa e cautela na conquista. A paz do Senhor, pastor Carlos Silva, meu amigo, pastor lá na Paraíba, homem de Deus, homem sério, que Deus abençoe, em nome de Jesus. É uma honra estar falando com o senhor. Se tiver alguém da live do senhor, que o senhor compartilhar, amigos e irmãos da Paraíba, que em breve nós vamos conhecer, em nome de Jesus, o Claudemir Costa Danta entrou. Graça e paz, irmão, que Deus abençoe a vida do senhor, a sua família também, em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Silmara Oliveira da Silva acabou de entrar. Graça e paz, que Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Meus irmãos, nós vamos falar de visitação de Deus, nós vamos falar de fé, nós vamos falar da promessa e cautela na conquista, porque nós sabemos que nós vemos de um mundo perdido, mas se nós temos um inimigo e se nós temos um Deus para nos guardar, significa que nós não estamos totalmente salvos e totalmente confiados, só baseados numa promessa. Nós temos todo um procedimento espiritual a ser seguido para que nós não, vamos dizer assim, pagamos preço por uma parte do percurso das nossas vidas, depois a gente vem a perder tudo aquilo que foi semeado. Por exemplo, nós vimos pessoas como Judas, que andou com Jesus e no decorrer da sua fé, da apostasia, de se vender, de não crer, se perder. Nós vimos pessoas meio apóstatas, como era Tomé, nas suas dúvidas e oscilações. Então, quer dizer que em momentos como do barco, na hora que todo mundo teve medo, se dependesse de Tomé, que sempre tinha dúvida, eles teriam afundado. Então, precisou-se do falho Pedro fazer prova com Deus. Nós entendemos, então, baseado nessas questões, que a promessa ela tem que estar fundamentada numa visitação de Deus. Ela tem que estar numa fé e numa cautela de conquista. Baseado nisso, eu quero usar a palavra de Deus para mim e para você. A Luana Figueiredo é minha irmã lá de Rio Claro. Graça e paz, Luana, para você, para toda a sua família, esposo, filhos, pessoa do bem, a jovem Luana e a família dela, né? São amigos da gente. Graça e paz, irmã Silmara, que Deus abençoe. O primeiro texto que eu quero ler aqui, para nós meditarmos, está em Êxodo, capítulo 4, versículo 31, quando o povo de Deus era escravo no Egito. Olha o que esse texto diz. Êxodo, capítulo 4, versículo 31. Todos acreditaram e, quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado a opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Olha que texto lindo, irmão. Mais uma vez, Êxodo 4, 31. Todos acreditaram e, quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro aos filhos de Israel, tendo contemplado a opressão,
prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Que atitude, não, meus irmãos? Que atitude nobre. Um povo escravo, Deus envia Moisés, Moisés chega, fala com Arão, e começa todo aquele processo bonito que nós vemos. Lene Azevedo entrou, graça e paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E aí eles veem que um Deus que transcende esse mundo e tudo que criou, ele criou perfeito, mas nós vemos que a corrupção do gênero, as quedas da humanidade, porque as quedas que originou todos os males no mundo são 4. Primeiro, Adão e Eva no jardim, desobedecer e comer do que não devia. Segunda queda do ser humano, entrou logo o pior crime que até hoje nós vemos aí correndo no mundo, inclusive até no meio de partidos políticos de esquerda no país, que mata seus próprios irmãos e depois desaparece com a testemunha e ninguém vê. Mas não é disso que vamos falar de nós. A terceira queda, nós vimos que a corrupção era total do gênero humano, comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento e duvidava de Deus até que veio o dilúvio. E a quarta queda, que é essa que até hoje dificulta o convívio das pessoas em qualquer tipo de comunidade. Todo tipo de comunidade tem as suas desavenças, que foi na confusão das línguas. Então, você vê essas quedas, a quarta em Gênesis 11, a terceira em Gênesis 6, a segunda em Gênesis 4, e aí nós vemos lá o capítulo 3 também, que fala do ser humano. Mas o povo de Israel, escravizado, quando tem a notícia de que Deus decide visitá-los, todos eles se alegram. Você leu comigo aí, Êxodo 4:31, e eles viu que Deus, o Deus que transcende todas as coisas, se preocupa com a sua imagem e semelhança, com o sofrimento, com a dor do seu povo, e manda um intermediário, um homem que estava cheio do poder dele, chamado Moisés. Moisés foi para fazer essa obra e eles se encurvam lá no meio da escravidão e adora a Deus. Então imagine, de repente, depois dessa notícia, os nossos irmãos judeus se encurvando e adorando a Deus, e todos escravizados, não tinha acontecido nenhum sinal, nenhum prodígio ainda iria se falar com Faraó, e eles todos recebem uma notícia que os deixa feliz, alegre. Surgiu neles uma expectativa, um despertar, e foram adorar a Deus. Então, a visitação de Deus causa isso no ser humano. Causa nele um despertar, causa nele uma alegria. A pessoa percebe no meio da sua dificuldade que ele não está só. Aí começa a surgir a fé que vai dar certo. É por isso que eles viram depois os sinais que Deus realizava através da vida de Moisés. Mas nós vamos aprendendo também no decorrer da história que precisa-se de cautela na conquista. Por quê? Deus visita, surge a fé, tem a promessa. Agora começa a entrar o processo de sair daquele lugar, a permanência na obediência, e para que aconteça tudo aquilo que Deus prometeu realizar, tirar eles daquele lugar para mandar para uma terra que mana leite e mel. Conclusão, Deus já tinha pegado, olhado para aqueles escravos e determinado até uma porção de bens, de terra, de posses para eles na terra. Mas a falta de cautela na conquista, nós vemos que eles tiveram que passar, por exemplo, 40 anos no deserto, e isso nós vamos falar numa outra oportunidade. Pastor Jael Souza, meu amigo de Rio Claro, Deus abençoe. Meu irmãozão, Valber Miranda, Campinas, graça e paz, meu filho, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a casa do Senhor também, pastor Israel, em nome de Jesus. A Bruna e o Murilo, amigão, os filhos da gente, assim, em termos de respeito, lá de Piracicaba, manda meus parabéns para o pastor Claudinei por mim,
fiquei sabendo que hoje é aniversário de um pastor que também é como pastor Israel, amigão da gente, pessoa muito do coração da gente. Diz para ele que aquilo que ele me pediu por documento já está bem adiantado ao pastor Claudinei, em nome de Jesus. Então, meus filhos, observando mais uma vez, eu quero ler esse versículo mais uma vez, porque é um versículo poderoso, que nos traz uma reflexão que todos acreditaram quando Moisés falou, Deus mandou eu vir libertá-los. Deus falou que vai tirá-los para uma terra que mana leite e mel, um povo escravo, sem nada, sem eira, sem beira. Mas daqui a pouco não aconteceu só os sinais da soltura. Na hora que os egípcios estavam amedrontados, por exemplo, Deus olha para as mulheres e diz assim, vai lá, fala para ela que se elas querem que vocês saiam daqui às pressas junto com seus maridos, é para elas darem para vocês as joias de ouro dela, roupa das melhores, e vocês vão ir com ela. E observe que aqueles que pegaram roupa que tinha menos de 20 anos, quando estavam no deserto, pegaram sandália das egípcias, dos egípcios, a roupa crescia conforme eles cresciam, porque acima de 20 anos Deus foi matando. Mas se algum antes de morrer ficou meio inchadinho, a roupa inchou com ele, porque a Bíblia fala que tanto as sandálias não acabaram, as roupas não se acabaram. Então observa que existe primeiro sinais na nossa vida pessoal acompanhada do espiritual. E a maior parte das pessoas estão acostumando-se, nesse tempo presente, a ver apenas sinais que satisfaz o seu individual ou o seu e os seus. Não estão mais habituados em verem Deus operar também no sobrenatural, nos detalhes, abrindo caminhos. E quando nós perdemos esta visão, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, nós estamos automaticamente passando por um processo grave de apostasia. O Luiz Carlos Ignat Júnior entrou, graça e paz, Deus abençoe a tua vida e a tua família. Então, baseado num Deus que visita, num Deus que faz chegar a fé, num Deus que faz a promessa e num Deus que requer cautela para conquistar. Observe você, então, uma pessoa que tem uma promessa na família. Qual é o primeiro lugar que Deus vai visitar? A pessoa. Só que a pessoa quer pegar direto a promessa do Deus que prometeu transformar a sua casa. Não é a promessa, primeiro a visitação de Deus. Um molde primeiro na pessoa. A fé da pessoa tem que estar latente naquilo, então ele começa a executar. E obediência e batalha espiritual. Então, sim, a promessa da restauração está alicerçada, baseada em alguém que já foi restaurado seus alicerces. Mas daí entra a cautela, esperar tempo, esperar o mover de Deus nos outros corações, porque é um processo que não tem como ser mudado. Então, o pastor Leomar José Dias entrou, graça e paz, pastor Leomar, a Josi Batista, a paz, minha filha, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, por exemplo, sobre restauração do lar, olha um texto que eu quero ler para você e eu refletirmos. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 11, versículo 29, que diz assim: a pessoa que causa problemas para a sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. Leiamos o contrário para entender. Servo do sábio acaba sendo falto de juízo, o vento apenas herdará a sua família, na sua família, aquele que causa problemas às pessoas. Você entende isso? Quando você lê ao contrário, dá-se melhor a tradução do grego. Não sei se você observou. Então, veja bem, aquele que causa problemas para a sua família herdará o vento. E o tolo acaba sendo servo do sábio. Então, imagine uma pessoa que está aí nas igrejas. Deus tem uma obra com a sua família, tem uma obra para o seu lar. Então, não muda a postura, quer dizer, não aceitou a visitação de Deus, aceitou direto a promessa, não. Então, nós vimos, quando Deus manda Moisés, Êxodo 4:31, para ir lá falar com as pessoas, primeiro o povo recebeu a visitação de Deus.
eles viram que Deus visitou a sua aflição e eles se prostram em adoração. Adoração, as pessoas pensam que é só aquele momento de louvor na igreja, que as pessoas levantam a mão e dá aquela chorada, aquela desestressada. Não. A adoração significa prostrado em dependência a todo tempo. Quer dizer, obediência em qualquer circunstância. Outro dia eu vou falar sobre a essência do original grego e hebraico sobre adoração aqui. E, de repente, quando você olha para ele, ele fala, então, aquele que traz tormenta para a sua casa, herdará o vento. Bateu, levou, briga e xinga, se retrai, não conversam. Agora vestimos uma cara de crente, vamos para a igreja, cônjuge que fala escondido do outro, para os outros, vai semeando para os outros tudo que ele acha que está errado, mas ele não fala qual é a participação dele para o erro na família. Então, o tolo acaba sendo servo do sábio. Observe, às vezes o tolo toma um partido e que se desvia da fé, sai dos propósitos, parece que ele está melhor curtindo, mas aquele que segue a sabedoria do Senhor, e logo vamos colocar um termo sobre sabedoria nessa mensagem, andando com o Senhor, no final não vai ter as lesões daquele que vai ter que retornar ao Senhor, se houver tempo, começar tudo de novo, tudo atrasado. A pessoa, quando ela sofre uma perca injusta no reino de Deus, ela é justa. Uma vez sendo justa, não resta Deus refazer o vaso, é só curar as feridas internas e colocando o bálsamo dele ali, retratando as feridas, ajudando a pessoa a liberar o perdão, vendo na visitação de Deus que Deus não concorda com aquilo que a pessoa fez, como Jó no meio da sua prova, a Bíblia diz que tudo que acontecia, Jó não imputava culpa a Deus. Então, por que você vê muitas pessoas dentro da igreja com tanta promessa linda, perfeita, para uma vida sentimental? Namora, quebra, nunca vai. Por que você acha que vê lá casais com tanta promessa linda e não acontece naquela família, aquela família não vinga? E, infelizmente, eu também já passei por um divórcio e está virando muito moda por falta de luta, de pessoas aguerridas, e eu observei com a devida vênia, e não estou falando dos meus amigos pastores que estão online comigo, estou falando de situações que a gente está vendo no geral, convenções liberando divórcio. A família, na verdade, não tem tanto mais valor na igreja, a não ser por cromos, em muitos lugares. Tem homens sérios que valoriza, prega, prioriza, trabalha em prol. Pastor Leomar, eu sempre vejo as mensagens, inclusive ele manda no meu celular, é interessante. Pastor Carlos, interessante. Pastor Israel, um professor, inclusive, de escola da nossa convenção, graças a Deus, no nosso conselho lá de pastores em Rio Claro, um homem voltado. Tem outros varões aí, varoas que são dedicadas, mas nós estamos vendo que a Bíblia fala que chegaria um tempo que o povo faria, os líderes fariam de nós negócio, teria um comportamento político e não mais uma unção ministerial. Usaria a palavra como autoajuda, que é o que nós estamos vendo muito sair dos altares. Então, o que ocorre nesse percurso? Numa igreja hoje que se fala mais de dinheiro e de finanças do que a vida com Deus, que depois você tira a oferta e os dízimos, então as pessoas suprem o lugar que os nutre no geral, então significa que essas pessoas traz tormenta. Esse tipo de situações traz tormenta, porque quem já viu pessoas falar assim, eu saí de tal igreja porque só fala de dinheiro. Trouxe tormenta para a família da fé, mas vai herdar o vento. Chega um tempo, tem época que não tem ninguém, até nessas grandes igrejas de grandes movimentos nacionais e internacionais. Tem época que o vento passa lá por causa de uma postura, por causa de uma colocação. E nós temos a família da fé. Nós já vimos na família da fé pessoas atormentar a família, acabar com um grupo de senhoras, grupo de varão. Nós já vimos pessoas atormentar a família e destruir até a igreja. Mas quando veio o vento para essa pessoa, acabou. E se observou que acabou, não passou cortado. E você observou que a maior parte dos crentes, inclusive os que causam muitos danos e problemas, ele acredita que ele está na visitação de Deus,
ele acredita que a fé dele está correta, ele acredita que Deus tem promessa na vida dele, mas você vê que ele anda numa vida sem cautela nenhuma na conquista, que foi o que aconteceu com Israel, a falta de cautela, 40 anos de deserto, extinção de todos os que tinham de 20 anos para cima, porque já tinha uma mente doentia, e chega um certo tempo que de tanto cultivar um determinado pensamento, como se cauteriza a consciência, elimina fundamentos. Então nós temos hoje pessoas que acreditam na autoajuda, tipo, faz a tua parte, que Deus te ajuda. Irmãos, pega uma pessoa que está escrava, como o povo do Egito não tinha saída, se Deus não visitasse, se Deus não desse a direção, o que seria deles? O livro de Tiago também diz, nunca diga, amanhã iremos, faremos acontecer. Ele diz, se Deus permitir, amanhã iremos, amanhã faremos e depois seremos. Resumindo no hebraico. Resumindo no grego. É essa a ideia. Se Deus permitir, amanhã iremos, faremos e seremos. Nós teremos que fazer sempre em reconhecimento, primeiro, não da nossa força, mas do revestir do Senhor e da força do seu poder. Quer dizer, revestir, ser vestido do novo e revestido. Então, eu visto uma vida de novo nascimento. Nasci de novo. Aí eu revisto tudo no mover do poder de Deus. A maior parte das pessoas ainda não tem, no mínimo, uma igreja firme de oração para a batalha espiritual. Você pode ver que nos altares todos cobram oração. Vê qual é a igreja que tem o culto em particular hoje de oração, de joelho. Aquele culto que você vai lá e não vai ter um camarada. Irmãos, então vamos agora tirar a palavra, vamos cantar e depois vamos fazer um círculo. Isso não é oração, nós estamos falando de busca. Tacar lá no reto, os projetos são esses, as necessidades da nação são essa, coloca as necessidades da tua família, aquele tempo de vigor. Você vai em vigília hoje, é só oportunidade, pandeiro que rola, grupo que dança, não sei o quê, e pregação de 2 horas, eu sei que isso quando dá 2 horas. Eu já vi pregação de vigília de 20 minutos, porque não tinha mais espaço. Eu sei que a fé vem pelo ouvir. Mas aonde está, então, o fazer a nossa parte? Crer, mas Deus tem que visitar. Ele vai visitar na palavra, numa vida de oração para estabelecer a segurança, aumentar a confiança na promessa, para sairmos depois, igual o povo de Israel, sem titubear. Sem querer, como o povo de Israel, apedrejar a liderança. Sem querer, como o povo de Israel, reclamar de um processo que estamos passando do maná momentâneo. Se bem que era maná há anos, porque foram 40 anos de deserto, mas com isso estamos dizendo que nós temos que olhar qual a diferença entre ter falta, qual a vantagem de se ter sempre a mesma comida, mas estar alimentado. Então, a murmuração corta a alimentação, a murmuração traz a insatisfação. Pessoas insatisfeitas, a comida nele não digere como se deve. Então, eu quero mandar a paz para a irmã Ana Paula Lima, Deus abençoe. A Luísa Mello entrou, graça e paz. A Aparecida Oliveira entrou, graça e paz. Então, nós vemos que o povo foi visitado, mas agora nós estamos falando da família. Aquele que atribula a sua casa, herdará o vento. E o tolo será servo do sábio. É o que a gente acabou de ler também no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 29. Nós estamos vendo, por exemplo, que tudo está vindo para atormentar a família. Para você ter uma ideia, entra no site do TSE e vê lá, declaração de plano político. A esquerda, o PT, que agora está tentando fingir de verde e amarelo para imitar o outro candidato, está lá no seu projeto de governo, que no plano da educação deles vai estar lá que eles vão militar, por educação para afros, para gays, para outro grupo feministas e outras coisas, sem restrição, conclusão e outra linguagem. O kit gay vai voltar para afrontar a inteligência dos nossos filhos.
E quem tem filho mal evangelizado? E aquele que não está exercendo um bom sacerdócio na sua casa, explicando para os seus filhos Gênesis, o início de tudo, Apocalipse, o fim de tudo, que Apocalipse fala a todo tempo da vitória de Cristo e da igreja, sobre o diabo e sobre todos os ímpios. O povo está despreparado. Então, entra no site do TSE. Agora, diz aqui, a pessoa que causa problemas para a sua família herdará apenas o vento. Irmão, ainda que tenha dinheiro, esse povo não tem paz política. Teve protesto, teve isso, teve impeachment, teve aquilo. Por quê? Porque nós somos família, em termos de nação, nós somos família biológica, de pai e mãe, formação biológica. Nós somos família da fé. Nós somos, quando pertencemos a um grupo cultural, família cultural, nós temos toda uma situação que nos envolve de várias maneiras, de várias situações. Então, observe bem que Deus quer visitar. Aí nós falamos de pessoas que atribulam a família, e essas herdarão o vento. Mas olha, por exemplo, uma declaração que a palavra de Deus faz em Provérbios, capítulo 13, versículo 2. Eu vou frisar a parte B, mas eu vou falar dele inteiro. Fala assim: do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Em outra linguagem, entretanto, a essência da ambição é a violência. Essência da ambição. Vou dar um exemplo que eu dei esses dias numa live e vou falar de novo. 45 dias de campanha, ninguém do lado do Bolsonaro fez nada. Agora, todo tipo de espancamento, agressão que acontece, gritou Bolsonaro, é do Bolsonaro. Nós sabemos, irmão, que é a esquerda que mata seus próprios compatriotas, faz a vítima e elimina testemunhas. Nós sabemos disso e fica claro. Entendeu? Nós não estamos fazendo nada, nós estamos militando não contra a carne nem o sangue, mas ao mesmo tempo contra a carne e sangue. Mas a Bíblia diz que não é. A Bíblia você precisa interpretá-la. Não é contra carne e sangue, porque nós não olhamos para os seres humanos olhando para os seus atos como partiu-se de si só. Nós olhamos para o homem como origem criada em Deus. Caiu no pecado, precisa ser restaurado. Então, a nossa primeira pregação, que não é movimento gospel, nem palavra evangélica, os cristãos são protestantes, são conservadores, porque vem da cultura também judaico-cristão. Cristo, além de filho de Deus, nasceu judeu, fundamentou todo um questionamento, uma doutrina ali. Então, quando você olha para nós vamos vendo que, vamos dizer assim, nós temos uma guerra para pregar contra aquilo que os seres humanos gostam como prazer, que nós já tivemos lá. E a afronta, chegar para um camarada com 3, 4 mulheres e falar assim, ele vai falar assim, poligamia agora é liberado por lei. Você vai falar, isso com a Bíblia é prostituição. Então, acaba gerando quando o ego do homem, ainda que confrontado, ele adere àquilo e decide, vou lutar contra o crente. Então, quando você olha para um texto como esse, que do fruto da boca o ser humano se alimenta. Entretanto, a ambição do ímpio é a crueldade. Conclusão, a essência da ambição é a violência. Quando nós olhamos para um contexto desse, nós olhamos o porquê que vale tudo, inclusive por desejo de possuírem as nações, por poder e ter militantes, afrontar a família, afrontar a igreja, para que haja a desordem e o caos. Porque a desordem e o caos é uma família operando. Qual é a família? Família maligna, demônio nos homens. Então, a Maria Célia Borges entrou, graça e paz. Madalena Aparecida, Deus te abençoe. O Delmi Felipe, Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Então, quando você vai olhando para um texto, nós temos que botar na nossa cabeça que as pessoas, muitas horas, estão recebendo a palavra da profecia, porque o dom de profecia é para o quê? Exortar, edificar e consolar. 1
Primeiro, chamar a atenção, cautela, posicionamento. Então, Deus vai visitar na aflição. Eu tenho que me arrepender e se converter se algo estiver errado. Aí Deus me aumenta a fé. Eu tenho que endireitar os caminhos, porque Deus tem obra comigo. Eu não estou rejeitado, é promessa de Deus, eu creio. Então, a promessa fica latente, baseado na visitação de Deus, no meu posicionamento. A minha fé é o quê? Hebreus 11:1. A certeza daquilo que eu espero, ainda que as condições estão querendo dizer o contrário. O povo recebeu a visitação, a fé e a promessa, ainda estando escravos. Ainda estando, e eles iam sair de lá, cheio de adversidades, mas tinham que ser cautelosos, tinham que ser fiéis, tinham que perseverar, tinham que se dedicar, tinham que confiar não só na promessa, como essa geração faz, mas confiar as suas vidas. Irmão, não existe uma promessa que vá se cumprir totalmente da parte de Deus, inclusive a promessa da vida eterna, se a pessoa não confiar a vida dele ao Senhor. Então, promessa de Deus, porque tem uma diferença entre ser usado por Deus, ser salvo por Deus, tornar-se habitação de Deus, filho de Deus e herdeiro em todos os aspectos. Outra coisa também que as pessoas confundem muito é o ser príncipe no reino espiritual. Eu vou falar disso um outro dia, porque quando se fala de príncipe, a geração atual assimila tudo a matéria. Assimila tudo a matéria. Falou de príncipe, ele já vê ele parecendo que está com aqueles chapéus antigos de príncipe, com uma espada do lado, um guerreiro intocado e um exército em prol dele. Enquanto os príncipes de Deus entraram na guerra. Moisés teve tempo de ter que ficar intercedendo para que a batalha fosse bem sucedida. Aí tiveram que segurar o braço dele. Arão veio para segurar o braço dele com mais uma pessoa. Quando eles cansaram, Moisés baixava a mão, o povo perdia. Então foram lá, arrastaram uma pedra para que a mão dele ficasse erguida, colocaram debaixo, arrastaram outra para ele ficar escorado. Assim ele podia sustentar melhor até o peso do seu corpo, porque encaixaram as pedras aqui. Então, entendeu? Até para trazer essa pedra, não sei onde estava. Não estou também dizendo que era 10 quilômetros, 15, não. Estou dizendo que tiveram que fazer um movimento, porque essas duas pedras não estavam lá certinhas para encaixar debaixo dos braços de Moisés e as coisas darem certo. Então, nós temos que, no meio da guerra, além da visitação de Deus, ter a mente do Senhor para ele dar estratégia como da pedra, nós temos que estar na fé. Um dia eu vou estar totalmente livre. Encontrei adversários, mas lá no Egito eu estava escravo também, então um adversário a mais, Deus acabou de manifestar o poder de 10 pragas, não, povo. Que saudade do Egito, das cebolas, dos alhos. Você está entendendo, irmão? O que aconteceu com esse povo? E aí o povo está cheio de promessa. A Daniela Amaro entrou. Pirassununga, graça e paz, Daniela, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos promessas na família, mas quem atormenta a sua casa, se o casal está discutindo, não vai se cumprir nada de Deus lá. Vão continuar sendo obreiros hipócritas, artistas bem-sucedidos no palco das igrejas, porque se não tem altar interior, não tem um altar também lá quando está lá. Mas, Deus não usa qualquer um altar sujo. No final dos tempos, ele disse por Paulo, Filipenses 1,15, que o evangelho seria pregado até por inveja e por porfia. Chegou num tempo que Jesus falou que muitos vão chegar dizendo, Senhor, Senhor, do teu nome eu fiz, eu não te conheço. Quer dizer, você fez sem princípio meu. Você usou como autoajuda. Você deduziu sobre a minha palavra. Você não obedeceu ela. Consegue entender isso, querido? Consegue entender isso, querida? E para terminar, nesta noite, uma palavra que nós estamos falando da visitação de Deus, da fé,
da promessa e da cautela da conquista, então, nada mais justo do que terminarmos com um texto muito perfeito para isso. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 3, no versículo 12, que diz: porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende, da mesma forma que o seu pai te repreendia, Deus também te corrige. Visitação. A visitação do povo lá é porque eles estavam escravizados, sem força, sem ânimo, e Deus manda. Só que Deus vai exortando-os. Deus exortou Moisés antes de ir. Vou repetir de novo pela 10ª vez. Lembra quando Deus falou com ele no monte que a sarça fumegava? Moisés começou a questionar, Deus joga. Para você entender que eu estou falando com você, que o sobrenatural vai estar com você, joga esse cajado no chão. Tornou-se, não foi numa cobra, numa serpente. Ah, Senhor, eu estou fugindo, isso corre atrás, é perigoso, amedrontado. O Senhor falou, pega pela cauda. O Senhor deu estratégia para Moisés, até como tocou, voltou a ser cajado. Aí Moisés reclamando, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado. Moisés, põe a mão no seu coração. Tira ela do seu coração. Estava leprosa. Deus querendo dizer, se você for olhar para dentro de você, você vai impedir eu de te aperfeiçoar. Você não vai deixar eu, como pai, um Deus Pai, restaurar você, a minha imagem, conforme a minha semelhança. Essa era uma das ideias que Deus queria passar para Moisés. Então, no versículo 13 de Provérbios 3, diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra entendimento. Sabedoria, irmão, é quando as pessoas pensam que receber uma inspiração e transmitir é sabedoria, ela faz parte. Não. Bem-aventurado, está falando feliz o homem. Está dizendo que a sabedoria, que acha sabedoria, quer dizer, que se realiza. Então, essa sabedoria é uma inspiração de Deus que ajuda o homem na sua conduta, que ajuda o homem a proceder firme na batalha, proceder na integridade, proceder na fidelidade, procurar o conhecimento de Deus em vez das coisas supérfluas da vida apenas, porque para a nossa vida Deus não tem superfluidade. O que Deus tem para nossas vidas é suprir necessidades e colocando abundância em nós, porque nós também vamos ter direito de um lazer, mas não de um esbanjo. Chegar a um ponto até de, vamos dizer, gastar com aquilo que não é pão. Não, o homem sábio, ele vai crescendo, aprende a ser suprido por Deus as suas necessidades, depois ele tem as suas necessidades supridas, depois ele passa a ter abundantemente, então ele também é hospitaleiro, ele também não titubia em semear na obra de Deus, ele também pega o melhor para a sua família, dentro das condições que Deus o dá, e vai levando as coisas dentro de um procedimento de um culto racional, espiritual, sobrenatural. Então, quando você olha para Provérbios 3,14, diz, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior do que o acúmulo de ouro fino. Jesus um dia disse, que adianta ganhar o mundo inteiro perdendo ou prejudicando a sua alma? A vida dos crentes hoje é tudo embaraçado, tudo assim que eu digo, por somar a maioria, embaraçado em coisa como finança. Sofre por isso, lamenta por isso, não dizima, não oferta, melhora, endivida de novo, entra aqui, entra lá em problema e nunca toma a postura da sabedoria, sanidade. Por que eu entro nessa ensilada? É elas que eu vou cortar. Então, quem não deixa fluir a sabedoria, porque a sabedoria confronta o mal e nos mantém na luz, nos livra das trevas, também dentro dele não acende o entendimento, não abre os olhos do entendimento. Então, quando você olha, aqui também para Provérbios 3,15 diz, mais preciosa é a sabedoria do que os rubis mais puro, e tudo o que podes ambicionar. Tudo que você pode ambicionar, ou eu nesta vida, se nós não nos deleitarmos primeiro na sabedoria, Deus não vai estar lá. Então não vai ter visitação.
Na hora de crises extremas, nós vamos estar afiados no melhor plano médico, no melhor doutor, nós vamos querer ir para o exterior e não teremos o onipotente presente, porque não tinha o quê? Não tinha visitação, não tinha fé, promessas. Nós acreditávamos na promessa baseados no nosso poder aquisitivo e automaticamente vacilamos na conquista da terra, de virar para a parede em quebrantamento e falar como Ezequias falou para com Deus, e Deus acrescentou 15 anos no seu tempo de vida. Então, quando você olha para Provérbios 3,16, diz: ao passar da vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade. Na mão esquerda, você vê riquezas e honra. Você entendeu? Na mão direita, a sabedoria te garante longevidade. Você consegue entender isso? Consegue entender? Na linguagem popular, esse versículo diz: na mão direita, aumento de dia, na esquerda, riquezas e honra. Conclusão: a direita significa benefício, entendimento, sabedoria, compreensão, boa prática, aumento de dia, longevidade. Na esquerda, riquezas e honra. Então, nós temos que observar o que é que estava acontecendo conosco, o que é que estava acontecendo no nosso caminho, o que é que Deus prometeu para nós e onde é que nós estamos indo. Então, José Luiz Miller, graça e paz, meu irmão de Americana e a família, espero que todos estejam bem em Cristo Jesus. Que Deus venha nessa noite nos preparar para renovar a nossa aliança com Ele, não na salvação e nas promessas. Em vez de lembrar das promessas só queimando ou esperando que Deus faça, busque de novo a visitação. Porque observa, aquilo que não arde no nosso coração não se cumpre. Lembra que tudo o que o anjo anunciou a Maria sobre Jesus, que seria gerado pelo Espírito, ela guardava no coração. A Bíblia fala que o que Jesus falava para ela, tipo, lá no templo, aos 12 anos, quando ele perguntou: por que você ficou para trás? Ele disse: viu, por acaso você não se lembra que eu fui enviado para fazer a vontade do meu pai? Entre aspas, José era o pai de respeito, de adoção, mas nada pode ser superior à nossa vida à presença de Deus, à obediência a Deus, ao estar fechados no Senhor. Porque Jesus disse um versículo perfeito: sem mim nada podeis fazer. Vamos ver? 14,6 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 10, eu sou o bom pastor, no decorrer ele fala, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Em outro lugar, eu sou a porta, se alguém entrar, entrará, achará e encontrará pastagem. Está entendendo? Entende isso? Eu sou o caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está entendendo? Aleluia. Ele fala que aquele que se entrega a ele ressuscitará naquele grande dia. Conclusão, irmãos, não tem outra direção para nossas vidas, a não ser a visitação de Deus. Aí vai ficar aquela fé, quando somos visitados, a fé é a certeza daquilo que se espera. Você pode ver que nós já tivemos vitória, porque a gente acreditava. Não sei por onde Deus vai agir, mas eu estou com Deus, eu estou com Deus. Conclusão, a visitação, o se quebrantar, o adorar, o se inclinar, o se debruçar aos pés do Senhor, vem em primeiro lugar. Então, visitação, fé, promessa e cautela. Entendeu? Acautelai-vos, Jesus dizia, de muitas situações. Hoje em dia, nós não vemos acautelamento, nós vemos Deus permitiu, Deus conhece meu coração, Deus sabe, só justificativas e não renúncia e entrega. Nós precisamos entrar em um outro ambiente, passar o véu desses céus de trevas, desses céus estrelares,
e estar onde Deus está, para que a visitação, oração do Pai Nosso, eu sempre repito, a vontade dele é feita primeiro na terra como nos céus, os céus em nós aqui na terra. Então eu quero orar com você e quero repetir o texto base, que foi aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 31. Todos acreditaram quando Moisés foi falar com eles que Deus mandou ele ir e queria libertá-los. Quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado a opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor permaneça no controle de nossas vidas. Que o Senhor esteja sob o controle de nossa nação. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e na verdade. E observe bem, irmãos, que este conflito na nossa nação é conflito de culturas e prazeres, libertinagem, sodomia. Você sabe por quê? Porque dentro da igreja, quando o crente fala, Deus conhece meu coração, Deus sabe que a carne é fraca. Quando a pessoa deixou a força do mal eliminar a visitação, e ele não permite a visitação para renunciar ao mal, porque muitos não querem renunciar ao mal, você tem que entender que esse choque de cultura, quando as pessoas na igreja alegam isso, tudo é permissão de Deus, então eles estão querendo um Senhor que venha se enquadrar a eles, e não eles se enquadrar ao Senhor. E se Cristo se enquadrar a nós, ele deixa de ser Salvador, transformador, e ele padeceria crucificado em vão. Porque até depois da crucificação suscitaram dúvidas sobre a ressurreição dele. Então, você pode ver que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o seu próprio novo nascimento em Cristo. Precisa se entender, precisa se voltar ao Senhor, precisa confiar mais no Todo-Poderoso, porque tudo nessa vida passa, mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, as pessoas que alegam essas questões estão querendo um Deus que se enquadra às suas fraquezas. E qual é o Deus que se enquadra às fraquezas e fracassos do ser humano sem mudar a situação? O Deus desse século, porque é o que o diabo quer. Trazer a apostasia, trazer o pecado, trazer a legalidade, trazer o aparelhamento. É tudo armas malignas, trazer a mentira. Deus permitiu. Tudo é permissão de Deus. Ô, irmão, Jesus não permite que ninguém vá para o inferno. Ele vai julgar os que andaram fora ele e os condenar ao inferno. Mas depois da morte dele, o que a palavra diz? Que Deus queria que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Teve lugar que a Bíblia escreve que Jesus lá não fez grandes sinais e maravilhas devido à incredulidade do ser humano. Então, o juízo final para Deus é algo lamentável. Mateus 25, 41, que fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas Jesus, 3,17 de João, que fala que Cristo não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, está em nós. Não que nós podemos, como eu disse, determinar. Não, nós podemos abrir o coração e ir lutando com o nosso eu e aceitando e começando a praticar a força do poder de Deus, aquilo que faz o homem e a mulher serem novos. Só isso que podemos fazer. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela presença do Senhor, pela oportunidade de estar nessa live de 49 minutos, poder compartilhar a palavra que o Senhor plantou no meu coração, para que nós sejamos fortes, resistentes, cônscios dentro da sua palavra. Nós não queremos ter uma mente levada a todo vento de doutrina. Também não aceitamos, Senhor,
Se alguma coisa foi cauterizada na nossa consciência, roída, vivifica os fundamentos do Senhor e em autoridade nos coloca sentado nas regiões celestes em Cristo Jesus, Pai, o nosso Yeshua HaMashiach. Pai, tenha misericórdia de nós, pedimos que o Senhor, Pai, nos dê uma visitação, uma renovação, aonde o espiritual flua, aonde, Senhor, a fé venha olhar para os problemas, Senhor, abatendo a certeza que na batalha vencemos. Senhor, nos tira dessa igreja da terceira semente, os problemas da vida, a sedução da riqueza, asfixiado, como se o Criador não tivesse poder de sustentar o trigo. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, dessa pessoa que está em aflição, dessa pessoa, Senhor, que está passando momentos de lágrimas, momentos de angústia, momentos de dor, momentos de opressão. Se está em depressão, agora nós te confrontamos, Satanás, em o nome do Senhor Jesus, e dizemos: esta casa é casa do Senhor, essas vidas é templo do Espírito do Senhor, nossas vidas é templo. Nós agora, em autoridade, nos declaramos pela visitação do Senhor. Nós somos herdeiros do Senhor, nós somos eleitos, nós não estamos competindo contigo, portanto não te damos território. Declaramos o território da nossa vida no Senhor, espírito, alma, mente, corpo, sentidos do corpo, em o nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, cura essas feridas. Pai amado, venha trazer libertação. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha colocar o teu poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa que se perturbava na noite, esta pessoa, Senhor, que estava pensando que estava abandonada, visita ela, meu Deus. Alegra ela na alegria da salvação, porque não adianta ter dinheiro na tristeza. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita esta pessoa, meu Deus, que está precisando de um pão na mesa, meu Deus, porque se o Senhor coloca esse pão agora, ela ainda que coma pão por um tempo, não fará como o povo no deserto murmurando do maná. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado pelo que temos, muito obrigado pela oportunidade de sermos nova criatura no Senhor, muito obrigado pela oportunidade de sermos santificados, porque sem a santificação não o veríamos. Então arranca os impedimentos para a glória do teu próprio nome, Pai, em nome de Jesus. Irmão Joseildo, que Deus abençoe, Senhor, tua casa, a minha amiga e irmã, a irmã Nudes Santos, Deus abençoe, minha filha, você, tua casa, a irmã Solange Braga, Deus te abençoe, a irmã Cleusa Oliveira, a missionária, mãe da pastora Paula, da missionária Betinha, aleluia. E é claro que eu não posso deixar de falar da minha amiga, a avó da Karen. Glória a Deus, que Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Muito obrigado por passar comigo esse tempo no Senhor. Assim que você vê live dos meus companheiros, pastor Israel Souza, pastor Carlos, que você vê pelo meu Face, entra, pastor Leomar, outros ministros, entra também, vamos nos agregando. Às vezes um dirige um ministério, outro dirige outra congregação, mas por essa comunhão, essa amizade, um ouvindo Deus usar o outro, porque, irmãos, a Bíblia fala, Deus usa Paulo dizendo que os membros que parecem menos insignificantes no corpo é de extrema importância. Olha para alguém que precisou amputar alguma coisa no corpo. Então, eu preciso do irmão, preciso da irmã, preciso desses ministros, dessas ministras de Deus, e que Deus abençoe todos nós. Um ótimo feriado prolongado a todos na presença de Cristo. Que Jesus os surpreenda com visitação, com bênção, com aumento de fé, não só com promessa, mas realizações também da promessa, em nome de Jesus. Deus abençoe.